Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. Enquanto isso, Azix explica para Susan o que Elif está fazendo no porão. Susan diz para Azix que a menina não pode ficar morando no galpão, pois ele disse que a menina estava contrabandeando dinheiro com o pai dela e que nesse caso ela pode roubar o dinheiro de Arif, o pai deles. Susan então diz para Arif que ela não pode permitir que aquela garota fique na casa deles e diz para Azix que eles precisam pensar na segurança de Arif. Azix diz para Susan que Elif sabe o que acontecerá a ela se ela der um passo sem a permissão dele e diz para Susan que, considerando isso, ela não deve se preocupar com Elif, pois ela não fará nada. Susan então diz: ok, se você está garantindo que ela não fará nada de ruim com a gente, então eu não tenho mais nada a dizer. Nesse momento, Arif olha para eles e diz: meu filho policial chegou? Azix então diz: pai, você esqueceu disso também? Eu estou aqui. Susan então diz para Arif: papai, Azix não é mais policial. Arif então diz: mas meu filho policial não vai vir me ver? Arif fica triste e tenta pegar uma sopa que estava em sua frente, mas acaba derrubando o pote no chão. Susan se irrita e se abaixa para limpar, mas acaba travando suas costas. Ela então pede ajuda a Azix, que sai do local sem dizer nada a ninguém. Enquanto isso, Elif está no galpão olhando as fotos de sua família que Azix roubou da casa dela. Azix então chega no local e manda Elif vir com ele. Elif diz para Azix que não quer ir para lugar nenhum, mas Azix pega Elif pelo braço e a leva arrastada para casa. Chegando na casa, ele manda Elif limpar o chão. Elif então começa a limpar o chão e isso deixa Arif um pouco chocado. Nesse momento, Azix recebe uma ligação de Gurbus, que manda ele voltar ao trabalho. Azix diz para Susan que precisa sair e Susan se oferece para vigiar Elif. Assim que Azix sai do local, Susan senta na cadeira e começa a dar ordens para a menina, mandando ela limpar o chão perfeitamente, pois ela não vai aceitar um serviço mal feito. Enquanto isso, ele está chocada com a aproximação de Sarah e Orhun. Ela fica se lembrando do momento em que Sarah soltou de sua mão para abraçar Orhun. Ira então volta a seus pensamentos e Sarah tenta pedir desculpas a Ira por ter desobedecido ela e voltado para abraçar o tio Orhun. Ira pega Sarah no colo e diz: não faça mais isso, tá bom, Sarah? Sarah então diz: o que eu não posso fazer, mãe? Abraçar ele? Ira então diz: sim, Sarah, ele é meu patrão, eu sou apenas uma funcionária aqui. Sarah então diz: tudo bem, mamãe, não vou mais abraçá-lo, mas eu ainda posso dar flores para ele, né? Ira então faz sinal positivo com a cabeça para a menina. Enquanto isso, Elif continua limpando e Arif então diz: oi, moça. Susan manda a Arif não falar com Elif. Susan então manda a Elif limpar logo o chão, pois ela ainda tem muita coisa para fazer depois disso, como lavar a louça e tirar o pó dos móveis. Arif pede água a Susan. Susan não vai buscar a água para o senhor. Arif então pede mais uma vez água a Susan, mas ela novamente diz para o senhor que não vai buscar. Elif então diz: ele quer água, eu posso ir buscar água para ele? Susan então diz para Elif que Arif já bebeu água, mas ele se esquece de tudo que come e bebe. Arif então pede mais uma vez água para Susan. Elif então se levanta e vai buscar água para o senhor. Arif fica muito feliz por Elif ter trazido água para ele. Susan então manda Elif voltar ao trabalho o mais rápido possível, pois ela ainda tem muito trabalho a fazer. Orhun está em seu escritório, tentando fazer um curativo em seu ombro. Ira entra com uma bandeja de água e fica olhando para Orhun, que está se matando para fazer o seu próprio curativo. Ira pensa em ajudar, mas vai embora. Mas quando ela está no corredor, ainda na porta do escritório de Orhun, ela acaba escutando o barulho do pote de algodão que Orhun derrubou no chão. Ela então rapidamente volta para o escritório de Orhun e o ajuda a fazer o curativo. Orhun diz para Ira que ele não precisa de ajuda. Ira então olha para Orhun e diz: eu vou cuidar disso para você. Ira então começa a se lembrar do momento em que Orhun foi baleado para salvá-la. Ira volta a seus pensamentos e, após alguns segundos, termina de fazer o curativo em Orhun. Orhun então agradece Ira por ter ajudado ele e manda Ira voltar ao trabalho. Orhun acaba derrubando a água que Ira tinha trazido para ele tomar os remédios. Ira então diz para Orhun que ela já volta com outro copo de água, mas Orhun diz para Ira que agora ele vai subir para o quarto. Azix volta para casa. Susan conta para Azix que Elif, por conta própria, limpou a casa toda para eles. Nesse momento, Arif começa a ter uma crise
Ele olha para Azix e começa a perguntar para Azix quem é ele. Enquanto isso, Elif está no porão e se prepara para realizar as suas orações, mas ela acaba desistindo e decide ir bater a sua coberta lá fora. Assim que ela abre a porta do galpão, ela acaba escutando os gritos de Arif. Enquanto isso, Orhun está em seu quarto. Ira então entra com a água para que Orhun possa tomar seus remédios. Mas Orhun está dormindo. Ira então deixa a água e ia sair do quarto, mas acaba vendo Orhun tossir. Ira então decide ver se Orhun está com febre. Ira então diz para si mesma: ele está ardendo em febre. Ela então diz para Orhun que ele está com febre. Orhun responde que a febre dele vai passar. Orhun pega a bandeja que Ira trouxe e toma seus remédios. Ira então sai do quarto, mas está muito preocupada com Orhun. Ira encontra com Merin no corredor. Merin diz para Ira que ela não comeu de novo e diz para Ira que ela pode ir comer se quiser, pois a Fife já está dormindo. Ira então começa a pensar em Orhun e diz para si mesma que precisa pagar sua dívida com ele. Enquanto isso, Arif e Susan não conseguem controlar a crise de Arif. Elif então vai até a casa para ver o que está acontecendo. Ela então vê Arif tendo uma crise e percebe que Azix e Susan não estão conseguindo controlar a crise do senhor. Elif então começa a se lembrar de quando sua mãe estava doente. Ela então volta aos seus pensamentos e entra dentro da casa. Susan acaba vendo a menina e diz: o que você está fazendo aqui? Azix então manda Elif voltar para o galpão. Elif então se aproxima de Arif e o abraça e pede para que ele não tenha medo e não se preocupe, pois tudo vai ficar bem. Arif então começa a se acalmar. Susan olha para Elif com raiva. Azix manda Elif se afastar de Arif, mas Arif abraça a menina. Azix então fica chocado pelo fato de Elif ter conseguido acalmar o seu pai. Enquanto isso, Ira pega um termômetro e vai checar a febre de Orhun. Ira então percebe que Orhun está com uma febre muito alta. Ira então tira um pouco das cobertas de cima de Orhun. Orhun diz para Ira que ele está bem. Ira diz para Orhun que ela vai acordar Sultana, pois ele deveria ir para o hospital para descobrir o motivo da febre. Orhun diz para Ira que ele está bem e diz para Ira que ela não deve contar a ninguém que ele está com febre. Ele então pede para que Ira lhe traga um pouco de água fria. Ira então diz, mas Orhun interrompe Ira e diz: apenas faça o que eu disse. Após um tempo, Ira volta com uma bandeja de água e um pano. Ira então começa a molhar o pano, mas Orhun diz: você está chorando? Ira então diz para Orhun que ela está muito preocupada com ele e que isso é culpa dela. E diz para Orhun que sente muito por ele ter se machucado por culpa dela. E diz para Orhun que nunca quis que as coisas fossem daquele jeito. Você me mandou embora, então eu tive que ir. Eu fui até você, mas você me mandou ir embora. É por isso que eu estou com raiva de você. É por isso que eu estou com tanta raiva. É por isso que eu tenho que ficar longe. É por isso que eu tenho que ficar longe de você por muito tempo. Eu não queria ficar longe de você porque Bem, na verdade, eu fiquei 6 anos amando sozinha. Se for para amar, que seja pelo menos um dos dois, não é mesmo? E sim, pessoal, toda essa parte de Ira dizendo para Orhun que tudo isso é culpa dela, aparentemente foi tudo um delírio de Orhun, tá? Ira então continua molhando o pano na água fria. Orhun então começa a delirar dizendo: eu também. Ira então diz: você precisa de algo? Ira então percebe que Orhun está delirando de febre. Orhun então segura no braço de Ira e diz: eu te amo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.